Você sabia que o número de pesquisas sobre saúde mental, sobre felicidade, transtornos mentais dobrou nesse ano de 2020? Eu vou falar sobre isso hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá! Eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente, maior canal de saúde mental do Brasil. Hoje eu vim comentar uma pesquisa que foi feita pelo Google e foi passada para o Estado de São Paulo, para o jornal Estado de São Paulo, agora de setembro de 2020. O que o Google observou? Que as pesquisas dos brasileiros sobre saúde mental, sobre bem-estar emocional e sobre transtornos mentais cresceu 98% em relação ao ano passado. Para vocês terem uma ideia, alguns termos como lidar com a depressão, como lidar com a ansiedade, estão em níveis assim que nunca foram vistos antes pelo Google e também cresceu buscas sobre o que é a felicidade, o que traz bem-estar para as pessoas. E por que isso ocorreu? É claro que nós temos que considerar a pandemia. É interessante a gente entender uma forma que eu gosto de ver a mente, é como o nosso corpo, como qualquer ser ou qualquer máquina. A gente precisa de fatores que nutrem, que alimentam a mente e existem fatores que envenenam. Então a saúde mental, em palavras muito simples, é um equilíbrio entre fatores que alimentam a nossa mente e fatores que envenenam a nossa mente. O que aconteceu nesse ano de 2020 para todos nós? Essa balança ficou desequilibrada, ou seja, os fatores que alimentam a mente foram retirados, a gente ficou sem conseguir nos alimentar mentalmente e ao mesmo tempo os fatores que envenenam ficaram lá em cima. Mas o que é isso, né, Dr. Marco? Que fatores que alimentam e envenenam? Então, uma série de pesquisas sobre felicidade, sobre bem-estar mental, lista alguns fatores que são fundamentais para a nossa mente funcionar da melhor forma possível, que dão energia para a nossa mente. Qual? Uma alimentação saudável, atividade física, luz do sol, isso é extremamente importante, conexões sociais, nós conseguimos produzir algo com um senso de propósito, ou seja, nós observarmos o impacto do nosso trabalho no mundo. Vamos pensar então na pandemia, o que aconteceu? A alimentação ficou bastante desregulada, não tem como, né? Por mais que a gente tenha tentado, difícil manter uma dieta super saudável na pandemia, sempre é importante, mas claro, né? Algumas escapadas foram mais frequentes. Exercício físico ficou mais difícil, fazer em casa, legal no primeiro mês, ali 40 dias já fica muito difícil mesmo para quem se exercitava antes. Luz do sol, não saíamos de casa, então a gente ficou com menos exposição à luz do sol, isso é fundamental para a produção de serotonina e melatonina pelo nosso corpo. Nós ficamos com menos conexões sociais, pelo próprio isolamento social e nós ficamos com uma alteração do nosso trabalho. Muitas pessoas ficaram sem trabalhar, outras pessoas perderam o emprego e outras pessoas tiveram que mudar o trabalho e aí a gente fica mais distante do produto final daquele nosso trabalho. É importante a gente ver o nosso trabalho conquistando, construindo algo. Isso dá energia. Bom, então esses fatores foram todos diminuindo e, por outro lado, o que aconteceu? Fatores que envenenam a nossa mente. 3 fatores são extremamente tóxicos para a mente humana. Nós temos ameaças incertas. Nós gostamos de conhecer o nosso inimigo. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, da onde vai vir o perigo, isso deixa a gente num estado de tensão constante que é extremamente desgastante para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, ameaças incertas, falta de controle. Claro, nós não controlamos as coisas, ficou muito claro isso nesse ano. Só que nós temos que ter a ideia de que temos algum controle sobre as coisas imediatas da nossa vida. E o que aconteceu foi uma retirada brutal
do nosso senso de controle. Nossa mente fica estressada, ela fica doente quando ela passa por muita sensação de falta de controle. E o terceiro, mudanças rápidas e constantes de rotina. Mudar rotina estressa, consome energia do nosso cérebro. Nós vamos aprendendo uma habilidade de cada vez, vamos colocando outras habilidades conforme nós vamos aprendendo. Vir tudo mudando de uma hora para outra e tendo que nos adaptar com pressão por desempenho, isso é extremamente tóxico. Então esse desequilíbrio é uma das causas para o aumento significativo, exponencial, acho que todos estão vendo isso, não é só profissionais de saúde mental, de quadros de depressão, de ansiedade e de insônia. Claro, outros quadros também foram mais impactados, mas esses 3 quadros estão disparando, crescendo exponencialmente. O importante é o quê? É a gente entender que grande parte desses quadros, depressão, ansiedade, insônia e outros quadros de sofrimento mental são altamente tratáveis. Eles não estão relacionados à fraqueza, a falhas de caráter, eles têm a ver com a nossa mente dando sinais de que ela precisa rebalancear esses fatores que alimentam e que envenenam. E veja bem, 80% dos quadros de depressão, ansiedade e insônia são altamente tratáveis e curáveis sem mesmo o uso de medicações. Em alguns casos, obviamente, o uso de medicações vai ser necessário, porém como um facilitador de um treino, de uma mudança para reequilibrar os alimentos e venenos da nossa mente. Então isso é muito importante e as pessoas estão buscando mais sobre isso. Isso é muito bom, a informação ela transforma, ela tem o poder de mudar a nossa atitude frente a alguns quadros e procurar uma ajuda de qualidade. O problema é que tem muita informação errada sobre saúde mental, assim como tem informação errada sobre tudo hoje em dia. Então eu queria também deixar um aviso para vocês sobre alguns sinais aí de uma fake news sobre saúde mental, sobre saúde em geral. O que é importante? Primeiro, sempre dá uma olhada no site em que vem uma notícia que você recebeu. Então a gente recebe por WhatsApp, meu grupo de família manda, a tia-avó manda, tudo bem, isso não tem como a gente coibir isso totalmente, não tem como, mas dá uma olhada no site. Tá? Normalmente, sites em que tem fake news, eles parecem um site de um hospital renomado. Então, vamos lá, Albert Einstein, digamos, informações. Então, ele coloca um nome que lembra alguma coisa, só que ele coloca uma outra coisa que não tem a ver, né? Que é diferente. Ou ele coloca um domínio ali, um ponto .io, um ponto estranho, não é .com.br ou .br. Enfim, dá uma olhada no site. Na dúvida, uma dica é a seguinte: pega o site, copia, cola no Google e coloca do lado fake e vê se aparece. Por quê? Porque talvez alguém já tenha denunciado aquele site. Então, primeira coisa, sempre checa o site. Eu recomendo ter 1, 2, 3 sites de referência, ou seja, sites que você confia, fala, olha, aqui eu confio. E checa as informações lá, naqueles sites. 2, normalmente essas fake news, como qualquer notícia de saúde, elas citam autoridades, né, experts, que vão corroborar o que está dizendo. Mas, normalmente, elas falam o nome de alguém. Cis de Stanford, de Harvard, né? Sempre é desses lugares. Eu sei que dá um certo trabalho fazer isso o tempo todo, mas coloca uma curiosidade, né? Pega o nome, digita isso e copia e cola lá no Google e pesquisa quem é essa pessoa. Às vezes a pessoa não existe, ou às vezes ela existe, só que assim, ela tem uma especialidade que não tem nada a ver com lá. Então lá, Dr. John Stewart de Stanford, você vai digitar, ele é, enfim, físico nuclear e está falando sobre medicina, ou seja, vê que o expert não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado. Então, número 2, cheque o expert, isso é importante. Depois, checa a data da publicação. Por quê? Porque às vezes a publicação não é nem mentirosa, só que ela está com uma data ultrapassada. Por exemplo, igual do Covid, uma publicação que foi lá em fevereiro de 2020 falando sobre o Covid, agora está desatualizada. Se conhece muito mais sobre a doença, sobre vários mecanismos. Então, checa a data. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a notícia está certa, tem uma referência boa, só que a data está ultrapassada. Aquilo lá já caiu por terra. Outra coisa que é extremamente importante é duvide de
qualquer tipo de notícia que oferece uma cura mágica, rápida, sem esforço e sem efeitos colaterais. Se parece muito bom para ser verdade, provavelmente é muito bom para ser verdade. Como eu falei, tem várias técnicas não medicamentosas, estratégias, treinos mentais, treinos comportamentais que são altamente eficazes para o tratamento e para a cura de ansiedade, de depressão e de insônia. Existem sim e eu divulgo esse tipo de ferramenta. Agora, nada é mágico, algo que é mágico, você não precisa fazer esforço nenhum tipo de mudança, por menor que seja, e que vai dar algo sem efeitos colaterais, desconfia disso, tá? Na dúvida, pergunta para o médico que você confia. Se você está na dúvida, às vezes fazendo tudo isso a gente vai ficar na dúvida. E aí pergunta para o médico que você confia, tenha 1, 2 médicos de confiança, pergunta, marca uma consulta, manda uma mensagem, fala, pô, mas isso daqui procede, isso daqui não procede, né? Minha família faz isso comigo e nossa, eu recebo cada coisa que é muito fora da realidade. Porém, a internet obviamente é uma fonte de informação e de transformação para a sua saúde mental. É só a gente ter cuidado quais os lugares dos quais nós buscamos essa informação, tá certo? Bom, pessoal, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o like, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui se você não se inscreveu e vejo você nos próximos vídeos, próximas lives aqui no nosso canal. Um abraço e até lá!